Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é o rapaz que sonhava destruir a estátua de Iemanjá, a martelada. No bairro que minha mãe morava, que é perto aqui do meu bairro, existia um rapaz que tinha uma vendinha de gêneros alimentícios. E esse rapaz era evangélico e ele odiava intensamente tudo que se referia, tudo que se relacionava aos cultos afro-brasileiros, e especialmente a Mãe Iemanjá. A nossa praia do Cassino é uma praia muito grande que tem aqui na nossa cidade, é muito conhecida aqui na nossa região. E trata-se de um balneário, de uma praia de água salgada que traz muitos turistas para a nossa cidade, principalmente na temporada de veraneio. Lá na Praia do Cassino, ou melhor, aqui na Praia do Cassino, tem uma estátua da Mãe Iemanjá do tamanho de uma pessoa normal. E essa estátua é referência para vários terreiros de Umbanda, casas de nação, batuques, e esses irmãos que são batuqueiros, que são umbandistas, no dia da Mãe Iemanjá, eles armam várias barracas ali ao redor dessa imagem para homenagear a Mãe Iemanjá no seu dia. Isso é uma coisa normal que acontece em várias praias do Brasil. Bom, ali naquele momento a gente vê que as pessoas colocam ali velas, oferendas de diversas bebidas, e isso faz parte da tradição da nossa religião. Mas, infelizmente, alguns irmãos, principalmente os irmãos evangélicos, não gostam e não aceitam que centenas de pessoas se curvem diante da imagem da Mãe Iemanjá. E, em particular, eu me lembro que esse rapaz, ele falava, e não só ele, algumas outras pessoas que faziam parte do círculo familiar dele, do círculo de amizade, que eram pessoas que frequentavam a igreja dele, falavam que odiavam muito, sabe, aquele ódio terrível, odiavam muito a estátua da Mãe Iemanjá. E esse rapaz em particular, ele tinha um sonho, ele dizia isso assim, sem nenhuma vergonha, sem consciência nenhuma, sem respeito nenhum. Ele dizia assim que o sonho dele, o grande sonho dele, era ir lá na Praia do Cassino com um martelo e quebrar toda aquela estátua da Mãe Iemanjá, e ele dizia que a Mãe Iemanjá era um demônio. O sonho dele é destruir, acabar, quebrar toda aquela imagem para acabar com a adoração àquele demônio que ele dizia que era a Mãe Iemanjá. Mas isso ele dizia assim com muito ódio. Eu estou falando de ódio, ódio mesmo. Bom, o que aconteceu é que depois de alguns meses, eu não me lembro quantos meses passaram, deu no jornal que a imagem foi depredada, que alguém realizou um ato de vandalismo na imagem, não, na estátua. Eu posso até falar errado imagem, mas é a estátua da Mãe Iemanjá, porque é uma estátua grande do tamanho de uma mulher normal. E deu então no jornal que alguém quebrou as mãos da estátua da Mãe Iemanjá que tinha no cassino. Bom, eu não estou querendo dizer aqui, não estou querendo acusar esse rapaz, porque seria impossível, né? Eu não fui lá, não vi, né? Se alguém soube quem foi, também isso não é importante nesse momento.
Bom, eu só quero deixar bem claro que eu não estou acusando, tá, esse rapaz, nem as pessoas que viviam ali perto dele, que tinham ideias semelhantes. Não, a questão não é essa. A questão é que eu não consigo entender como alguém que se diz cristão e evangélico possa ter tanto ódio no coração. Além do ódio, essa falta de respeito, essa inconsciência de querer destruir um objeto religioso, um objeto sagrado de uma outra religião. Só porque essa religião pensa diferente, tem rituais, costumes, tradições diferentes da sua. É isso que eu queria entender. Eu estou fazendo esse vídeo, aliás, para que alguém me explique como alguém que se diz cristão, que só fala em Jesus Cristo, que é evangélico, possa ter tanto ódio, tanta raiva, a ponto de dizer que o sonho dele era ir lá, aqui no cassino, lá no cassino, aqui na nossa praia do cassino, e quebrar a martelada a imagem, a estátua da Mãe Iemanjá. Porque simplesmente, pelo que eu entendi, eu não tenho certeza qual era o motivo desse ódio, pelo que eu entendi, e ele e as pessoas que faziam parte ali do entorno dele não aceitavam que vinham centenas de pessoas se curvar diante da imagem. Bom, e aí essa dúvida eu gostaria que alguém aqui que está assistindo esse vídeo me explicasse como uma pessoa, um ser humano, possa ter tanto ódio no coração e ser uma pessoa que estuda a Bíblia, que tem Jesus Cristo, que é que representa o amor. Quando a gente fala em Jesus, a gente pensa, eu penso num ser espiritual, num grande mestre que fala sobre o amor. Amai aos outros. Não é isso que Jesus fala, não está ali no Evangelho. Amai aos outros como você gostaria que lhe amassem. Não é isso? E aí eu fico pensando assim, eu não consigo entender como, né, possa haver uma contrariedade tão grande naquilo que algumas pessoas pregam e naquilo que algumas pessoas dizem. É muito estranho. Então eu marquei muito isso, eu até demorei algum tempo para fazer esse vídeo, para falar sobre esse assunto. Porque assim, para mim isso é inacreditável. Uma pessoa ter tanto ódio no coração e se dizer um seguidor do Cristo, um evangélico. E aí também entra a questão da intolerância religiosa e outras coisas mais, né, que eu quero continuar falando nesse vídeo e esperando que alguém aí consiga me explicar como isso é possível. E aí outro questionamento que eu faço é como que alguém que se diz cristão e evangélico ao mesmo tempo não aprendeu a respeitar, como eu já falei, os objetos sagrados de outra religião, outros irmãos. Isso aí é muito estranho. Bom, felizmente é uma coisa que dá um certo alívio para mim. Felizmente não são todos os irmãos evangélicos que pensam assim. Graças a Deus eu conheço várias pessoas, até colegas meus que são evangélicos, mas que não têm esse ódio no coração tão grande de querer destruir, quebrar
os objetos religiosos, objetos sagrados das outras religiões, em particular as religiões africanistas, né? Bom, aí eu fico pensando assim, o que pode acontecer, né? Ou aconteceu, ou vai, ou pode acontecer, ou aconteceu, se uma pessoa dessa, uma pessoa que tem esse ódio tão grande no coração, chega a se tornar um pastor. Então, esse rapaz, por exemplo, eu não sei se ele, acredito que ele seja vivo ainda, tá? Ele só talvez não more aqui mais na cidade. A venda dele também fechou. Eu acho que ele não mora aqui mais na cidade. E também da vida dele nem me interessa. Mas eu fico pensando assim, imagina só se um irmão desse, um ser humano desse, chega a ser um pastor, chega na posição de pastor, de orientar dezenas ou centenas de pessoas. E ele, provavelmente, se ele não tiver uma consciência, um filtro, uma dignidade, já vou falando assim, dignidade, se não tiver consciência, se não tiver dignidade do que é ser um cristão, ele pode influenciar dezenas, centenas de pessoas a quererem destruir as coisas dos outros, os objetos sagrados das outras pessoas que têm uma religião diferente da dele. E até mesmo essas pessoas, como eu sei, depois eu perguntei lá para minha mãe, ela me respondeu algumas coisas que não era só ele que pensava naquilo. E eu cheguei até a ficar desconfiado. Bom, de repente, essa ideia de destruir, quebrar, amartelar uma estátua da Mãe Iemanjá, de uma entidade de outra religião, seja até uma ideia que o próprio pastor deles possa ter levantado. Pode ser uma questão que o próprio pastor, porque não era uma ideia que uma pessoa só tinha ali naquele meio. É lógico que eu não investiguei também, porque não tem cabimento uma coisa dessa. Eu acredito assim, que se uma pessoa tem uma ideia errada, uma pessoa pensa errado, se ela faz ou não, se ela realiza o seu sonho nefando, o problema é dela, porque ela vai contrair uma dívida muito séria, né? A questão da intolerância religiosa, que é uma coisa que pode dar um processo, pode dar até cadeia, né? E eu também não sei, não posso dizer, né, se for esse rapaz ou alguém ali do círculo dele, da sua religião, da sua igreja, do seu círculo familiar ou de amigos que tenham feito isso. Bom, eu só sei que esse tipo de coisa, intolerância religiosa, é uma coisa que acontece muito no nosso país, principalmente a intolerância religiosa, a perseguição com os cultos de matriz africana. A Umbanda, o Batuque, o Candomblé, a Quimbanda e às vezes até o kardecismo, né? Porque assim, ó, o kardecismo, pelo que eu saiba, porque eu conheço do kardecismo e eu gosto muito do kardecismo, uma religião que tem uma grande semelhança com o catolicismo. As ideias cristãs são intensamente divulgadas pelos irmãos kardecistas. A doutrina de paz, de amor do kardecismo é uma doutrina maravilhosa, é uma doutrina cristã, assim como a doutrina da Umbanda. A questão não é essa. A questão é que o que me deixa perplexo, admirado, é como uma pessoa, como um ser humano pode ter esse tipo de pensamento. E o perigo que uma pessoa dessa, com um pensamento desorientado, um pensamento ruim desse, pode causar para a sociedade se chega a ser um dirigente espiritual, um sacerdote, no caso, um pastor.
E isso é uma coisa muito interessante, isso é um pensamento que às vezes a gente, que passa pela cabeça, passa pela minha cabeça. Então, olhem bem a responsabilidade que nós, que assumimos um cargo de dirigente espiritual, dirigente religioso, de sacerdote, temos a nossa responsabilidade de formar opiniões, ela é muito grande. A nossa responsabilidade de orientar as pessoas, ela é muito grande. É muito sério isso. Isso é uma coisa muito séria e que às vezes me deixa preocupado de ver, irmãos que chegam a um cargo de dirigente espiritual, dirigente religioso, sacerdote. Não estou falando só dos irmãos evangélicos. Às vezes a gente vê dentro até de algumas casas de Umbanda, eu prefiro falar só da Umbanda porque eu sou umbandista, pessoas que não têm o menor preparo chegarem ao cargo de dirigente espiritual. E às vezes pessoas que têm dezenas de pessoas para orientar, e a gente sabe que aquela pessoa ali não tem respeito por algumas coisas, não tem consciência de algumas coisas. Aí só nos resta, pedir a Deus, aos guias espirituais, que orientem a cabeça daquele ser humano ali que chegou àquele cargo. É complicado, isso é muito complicado. Eu falo aqui com um certo receio porque a gente sabe que ideias ruins, elas podem ser fomentadas e podem trazer prejuízo para várias pessoas. Então é uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade enorme. Bom, eu acredito que, no mínimo, um dirigente espiritual ou sacerdote de qualquer religião deva ter consciência e responsabilidade de não fomentar o ódio contra outros seres humanos, outras pessoas que são consideradas filhos de Deus, que possuem uma crença diferente da sua. Aí eu penso assim, nós umbandistas e espíritas, os irmãos batuqueiros, os irmãos candomblecistas, os irmãos quibandeiros e especialmente nós, que temos um cargo de dirigente espiritual, dirigente religioso, como eu já falei, de sacerdote, jamais devemos se aproveitar, melhor dizendo, da fé para incentivar a violência. Veja bem, jamais devemos nos utilizar da fé das pessoas para incentivar a violência, o ódio e até mesmo a guerra, como a gente vê que acontece aí em alguns países. Porque pelo que eu sei, o pouco que eu estudei, eu entendo que religião significa religar-se com Deus. E que o nosso Deus, pelo que eu saiba, eu acredito nisso, que o nosso Deus é um Deus de amor e não um Deus de ódio. Então é isso, pessoal. Eu queria já há algum tempo fazer esse vídeo, falar sobre isso. E isso, assim, para mim é muito importante. Eu não estou querendo aqui que as pessoas se indignem com os irmãos evangélicos, porque a gente sabe que não são todos os irmãos que pensam assim, todos os nossos irmãos evangélicos que pensam assim. Graças a Deus é uma minoria, que essa questão de intolerância religiosa não é uma questão exclusiva dos irmãos evangélicos. Existe intolerância religiosa da parte de outras religiões, de outros irmãos de outras religiões. E isso é uma coisa. Eu não estou querendo aqui acusar ninguém de nada também, eu não falei em nome de ninguém, não estou querendo acusar ninguém de nada. E a pessoa que fez isso,
que foi lá, que depredou a imagem, estátua mãe Iemanjá, que quebrou as mãos da mãe Iemanjá, ela vai ter que se entender lá, né, com Deus, com a própria mãe Iemanjá, seja lá como for. Isso aí não, esse tipo de justiça, né, não compete a mim. Isso aí é uma coisa que a pessoa vai ter que responder, quem fez, seja lá quem for quem tenha feito. Então, basicamente é isso. Eu quero levantar essa reflexão, principalmente, tá, para aqueles irmãos que assumem cargos importantes, cargos de dirigentes religiosos, dirigentes espirituais, sacerdotes dentro de uma religião. De preferência dentro da Umbanda, que entendam que o nosso cargo, né, a responsabilidade que a gente tem com esse cargo é muito grande. Eu vou falar aqui, vou fazer aqui um rápido marketing do meu livro, tá? Que é Aprendendo com os Guias Protetores e Guardiões de Umbanda, da editora Autografia. Quem quiser adquirir o livro, pode comprar esse livro na Livraria Vanguarda. Tem 2 lojas aqui na cidade, tem mais 2 lojas na cidade de Pelotas. Quem não mora aqui na região, quem não mora aqui perto, pode comprar pelo site da Vanguarda. E quem mora aqui perto, quem queira vir aqui na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca para assistir uma terreira, para conversar comigo, fazer uma consulta, e quiser comprar um livro, pode comprar diretamente comigo, porque ainda tem alguns exemplares para vender. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa questão aí é muito séria e realmente assim, eu não consigo, até hoje eu não consigo entender como pode uma pessoa, um ser humano que se diz cristão, que se diz evangélico, ter tanto ódio no coração. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós, para a gente continuar fazendo os nossos vídeos. Alguns irmãos, por exemplo, o irmão Jonas Paza mesmo, ele me dá ideias de títulos de vídeo. Eu tenho aqui uma lista, já coloquei algumas sugestões dos vídeos que ele mencionou na minha lista. Então, todo mundo que quiser trazer aí um assunto para a gente discutir, para eu falar o que eu acho, pode colocar aqui nos comentários, tá, gente? Vai ser um prazer. Eu sempre procuro responder todos os comentários dos irmãos. Então é isso aí, pessoal. A sua inscrição é muito importante para nós. Não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.